Olá, bem-vindo, bem-vinda a este espaço de crônicas do nosso dia a dia. Hoje proponho uma suposta guinada temática. Gostaria de falar sobre dilemas existenciais, problemas da nossa existência, individual e coletiva. Por que uma suposta guinada? Porque para alguns e algumas, quando falamos de problemas de existir no mundo, separamos a política do sujeito ou sujeita. Para alguns, o indivíduo é assim separado da vida. Essa separação, a meu ver, pode ter âncora no pensamento científico, não como malefício, mas como método de análise. Para fazer ciência, precisamos identificar o objeto de pesquisa, a economia, a saúde, a educação, o indivíduo ou o sujeito e a sujeita. Separamos o campo de estudo na pesquisa científica. Vamos reduzindo o universo a ser pesquisado até a menor parte que queremos observar, analisar e tecer conhecimento, seja qual for o objeto. Ocorre que quando vamos aplicar o conhecimento à realidade de uma determinada vida, de alguém, eu e você, qualquer um, não podemos recriar essa neutralidade do ambiente de pesquisa na vida das pessoas. As ciências sociais há muito se depararam com esse problema e buscaram soluções metodológicas para aproximar os resultados dos seus estudos à sua aplicabilidade na vida real. Não pensar nesta relação, obviamente, joga para o sujeito ou a sujeita toda a responsabilidade. Torna-se responsável de maneira individual pelo sucesso de uma vida ou não. Assim fica mais fácil culpabilizar o indivíduo por mazelas que são de ordem social, na pior das perversões, no sentido aqui de perversidade. Joga o indivíduo na doença, no sofrimento mental. Karl Marx e Friedrich Engels descobriram que somos o resultado da vida daquilo que propõe o nosso modelo de desenvolvimento econômico. Mas Freud também percebeu que somos o resultado de qualquer modelo de sociedade em seu livro O Mal-Estar da Civilização. Por óbvio, não há contradição nem grau de importância. Na vida, tudo acontece, tudo junto e reunido. Portanto, recebemos individualmente tudo aquilo que é produzido em qualquer sociedade que vivemos e, por consequência, também somos os resultados do modelo econômico da sociedade em que vivemos. E pior, somos corresponsáveis por tudo que acontece. Pensava só nos direitos, né? Não queria os deveres. Pensar assim separadamente produz em muito o sofrimento e a culpa que muitas vezes temos que carregar individualmente. Questões que não poderíamos ter resolvido separadamente do todo. Aqui, o todo entendido como sociedade. Estamos falando de mundo, porque algumas questões existenciais são as mesmas para toda a humanidade. Na verdade, qualquer fenômeno existencial é de toda a humanidade. Um método para existirmos da melhor forma possível é separarmos as vidas afetivas da sociedade, por exemplo. Separar dinheiro, profissão e amor, por exemplo. Como se ao andarmos na rua isso fosse possível. Podemos fazer essa separação para entender como as questões separadas se articulam na nossa vida. Mas ao viver um momento e todos os momentos, não existe o ambiente neutro e científico. Na vida somos inteiros ou inteiras, com nossas virtudes e nossas falhas, como se pudéssemos tratar a alma sem tratar o corpo. Por isso, ao falarmos de questões existenciais, não existe a separação entre sujeitos ou sujeita e a política,
Porque quando superamos ou não questões existenciais, nós superamos para toda uma sociedade ou humanidade. Isso é um profundo elemento do humanismo. Ou seja, nossa vida individual necessariamente, queira ou não, dialoga com a vida política que existe dentro de cada núcleo social que participamos. Família, amigos, na cidade, no estado, no país e na relação com o mundo. Aqui ainda temos o problema de Deus, que é um terceiro território com possibilidades de habitação e de nirvana, de bem-estar. Todos e todas necessitamos de trégua. Precisamos encontrar bem-estar dentro desse mal-estar civilizatório. Nem que seja fugidio. Quando lá chegamos, logo vamos embora desse território de paz. Seja no território do sobrenatural, seja no território natural, seja no corpo e mente. Mas o destino de todos e todas não pode ser equacionado por um destino único, a não ser quando Deus entra em ação. Mas Deus, infelizmente, não existe porque é perfeito. E como perfeição não existe, Deus não existe. Se existisse, o mundo seria perfeito, sem mal-estar. Mas tudo bem, sou adepto de credo. Portanto, cada um escolhe o seu Deus. Essa busca de bem-estar é permanente, porque o mal-estar faz pressão a cada minuto que o tempo passa. Portanto, o remédio também precisa ser articulado do ponto de vista da sua permanência. Mas essa tentativa de apaziguamento acaba por produzir um aumento do nosso sofrimento na medida em que nosso mal-estar decorre de um fenômeno que não temos nenhum controle individual, que são os destinos de uma sociedade ou do mundo. Idealização. A sensação de sufocamento aumenta na medida da idealização. A idealização tão necessária ao desenvolvimento humano. Um ponto futuro que deixa para trás um ponto de partida. Um ponto passado. Pode jogar o sujeito ou sujeita na asfixia total na medida em que assim nos tornamos responsáveis por tudo. E vamos combinar que se Deus não consegue acabar com as mazelas da vida, se o sobrenatural não consegue, poucas possibilidades sobram ao natural. A vida como ela é muito mais como ela é do que como gostaríamos que fosse. Ela é muito mais humana do que nossas idealizações. Por isso seguimos todos os dias buscando o nirvana. Essa sensação descrita em livros que sabemos existir pelas nossas experiências mundanas. Porque se o bem-estar não é permanente, de alguma forma já o sentimos. Senão, não estaríamos a existir e lutar. Você já leu o meu livro Porque Eu Ainda Quero Mudar o Mundo? Procura na Amazon pelo título. Garanto que não é um livro de autoajuda. Fica comigo todos os dias de segunda a sexta-feira às 18 horas. Gostou? Dá um positivo aí. Passe adiante esse podcast. Se inscreve no canal para essa jornada de crônicas do nosso dia a dia. Saudações humanistas e até amanhã.